Nós queremos falar agora sobre uma doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros e que, com o aumento da população de idosos, tende a crescer. A doença de Alzheimer. Uma doença degenerativa, incurável, de causa desconhecida, que começa a ser percebida com a perda da memória e o senso de orientação e evolui para um quadro de perda motora, descontrole de esfíncteres e total dependência de terceiros. Hoje existem tratamentos para retardar o aparecimento dos sintomas e, seguidamente, surgem teorias de que fazer palavras cruzadas, comer esse ou aquele alimento, fazer exercícios físicos podem ajudar a prevenir a doença. Será verdade ou essa é uma doença hereditária que você já nasce com a propensão para desenvolvê-la em algum momento da vida? Para falar sobre o assunto, convidamos para vir ao programa o médico nutrólogo pós-graduado em geriatria e gerontologia que está lançando este livro, Doença de Alzheimer, Como se Prevenir. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. E eu começo lhe perguntando, é mesmo possível prevenir ou apenas retardar o aparecimento do Alzheimer? É possível tanto prevenir que a doença de Alzheimer aconteça, como também postergar o início dos sintomas. Quer dizer, ela não é uma doença hereditária, você já não nasce com a predisposição de ter a doença. A gente nasce com a predisposição genética para ter diversas doenças, mas o nosso estilo de vida que vai fazer os genes ficarem quietinhos ali, silenciados, ou então eles tornarem-se ativos. Ou seja, o que a gente faz na nossa vida faz o fator de risco genético tomar lugar ou não. E quais seriam esses principais riscos, então? Como a gente poderia prevenir, tendo uma vida saudável? Uma vida saudável, com atividade física. Cada vez mais tem provas que o exercício físico previne a doença de Alzheimer e outros tipos de demência e também ajuda no começo do tratamento. Mantendo uma alimentação saudável, longe de gorduras ruins, longe do excesso de açúcar e de sal, por exemplo, e estimulando a mente, evitando a depressão também e a questão de estímulo cognitivo. Bom, para que as pessoas entendam bem, quem não está muito acostumado aí com essa doença, não tem um familiar próximo, quais são os primeiros sintomas? É aquele esquecimento da memória mais recente? É justamente isso. A pessoa começa a ter dificuldade na memória recente, nos fatos do dia a dia. Ela tem a memória antiga muito boa. As pessoas às vezes confundem. Meu pai está muito bem de memória porque lembra de tudo o que aconteceu antigamente. Só que isso não quer dizer. A pessoa com a doença de Alzheimer começa a ter problema na memória recente, assim como foi falado no começo da entrevista. Ela se desorganiza em questão de senso de orientação, dificuldade com a linguagem. As outras pessoas começam a notar que ela está esquecida. Esse é um baita fator de risco. Como é que se chega a um diagnóstico definitivo de que realmente... Porque existem vários tipos de demência, né? Como é que se chega ao diagnóstico definitivo de que é Alzheimer? É um diagnóstico clínico, né, e de exclusão. O paciente chega para fazer anamnese com o médico, a gente vê a história dele, acompanha o curso, o que está sendo prejudicado ou não, faz alguns testes cognitivos, aí os profissionais da psicologia também podem auxiliar com avaliação neuropsicológica. São pedidos alguns exames de laboratório e de neuroimagem para afastar que outras doenças possam estar levando ao esquecimento. Quando a gente não acha nada, fica então o provável diagnóstico da doença de Alzheimer. A gente não tem como nunca dizer que a pessoa tem 100% Alzheimer, só pós-mortem. É um diagnóstico de probabilidade, uma provável caso de Alzheimer. Na verdade, são proteínas que vão se acumulando nos neurônios e com isso, então, eles vão morrendo. Basicamente, a doença de Alzheimer é causada pelo acúmulo de a gente pode dizer assim, dois lixos dentro do cérebro, que o corpo não consegue se livrar deles. É a proteína beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares. Parece complicado, mas ao longo do livro eu tento explicar bem para o paciente ler, entender e conseguir, na vida dele, adaptar a sua rotina. O cérebro não consegue mais eliminar essas substâncias e elas começam a ficar ali e prejudicar a nutrição do cérebro, começam a causar inflamação dentro do cérebro, que leva então à morte de neurônios e a dificuldades cognitivas, a dificuldades de orientação. Bom, e por mais que se pesquise, hoje a gente sabe que não existe uma cura, mas existe sim um tratamento que pode retardar, isso com medicação. A gente tem algumas medicações muito eficazes em conseguir retardar o avanço dos sintomas, porque é uma doença neurodegenerativa, uma doença que não tem cura ainda, ela tende a só ir piorando. Os remédios conseguem manter a pessoa com a sua autonomia e independência por mais tempo. Existe também, não só o remédio, importante também a pessoa, quando tem diagnóstico de Alzheimer, que o médico cuide bem da alimentação dela, estimule ela a fazer atividade física. Hoje também a gente conta com alguns suplementos alimentares específicos para esse caso de início da doença de Alzheimer. Qual é a base desse suplemento? Existem cientificamente comprovados dois suplementos. A gente não tem no Brasil ainda, que é baseado no ácido caprílico, que vem do óleo de coco, e o que tem no Brasil é baseado em quantidades grandes de ômega 3, antioxidantes,
outras substâncias anti-inflamatórias. Bom, quem tem um familiar, um pai ou um avô com essa doença fica preocupado. Será que eu vou poder desenvolver isso? Vou mesmo desenvolver isso ou não? Não tem, então, como saber. Não existe um exame que diga que você tem ou não esse gene que você diz que pode até nem aparecer. O exame existe, só que ele não é tão fidedigno assim. A gente não consegue fazer um exame e falar, tu vai ter Alzheimer ou não, porque depende muito do como tu trata os teus genes. Isso é um conceito chamado de epigenética, bastante comprovado cientificamente. A gente consegue, através do estilo de vida, anular aqueles genes. E, às vezes, para o estilo de vida inadequado, fazer com que eles aconteçam. Bom, eu queria que o senhor desse algumas dicas mais práticas, então, assim, de prevenção. Atividade física regular. Não só caminhar, quem quer envelhecer bem, caminhar é ótimo, mas também um exercício físico resistido, como musculação, pilates ou natação, é excelente para o cérebro. Uma alimentação saudável, começando por eliminar, a gente viu ali agora aquela graxa no churrasco do gaúcho, né? Tentar eliminar o máximo que faz mal na dieta e colocar aos poucos o que faz bem, como a gordura, o ômega 3, a gordura do peixe, e os antioxidantes das verduras, e estimular a mente. Né? Estimular a mente, tratar a depressão. Isso com palavras cruzadas, como se diz, pode ser bom? Palavras cruzadas. Se manter atualizado, lendo notícias. Vendo telejornal também. Vendo telejornal, que maravilha. Mexendo no computador, fazendo curso de informática, curso de idiomas. Alguma coisa que deve ser evitada, algum alimento que deve ser evitado, por exemplo? O excesso de açúcar. Cada vez mais provado que o excesso de açúcar no sangue e alteração na insulina leva à doença de Alzheimer. Diabetes e depressão, quando juntas, são aumenta muito o risco da pessoa ter Alzheimer. Okay, Diabetes doutor. e depressão. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Nós estamos aí no mês, né, de combate à doença de Alzheimer, inclusive agora no mês de setembro. Dia 21 agora é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. É interessante que a comunidade faça alguma coisa, principalmente fale da prevenção, porque cura a gente viu que está bem difícil de o importante é prevenir. E só no Rio Grande do Sul são pelo menos 60 mil gaúchos com a doença. Nossa, é muita gente.